Olá, como nós já finalizamos a nossa apostila de geografia, hoje eu vou fazer uma revisão dos conteúdos que nós já vimos das unidades 5 e 6, né? Para iniciar, vamos ver as formas sociais, né? Nós vimos que paisagem é tudo aquilo que vemos até onde nossa vista alcança. A paisagem, ela tem forma, ela tem cor, ela tem som e até odor. As paisagens geralmente são formadas por elementos naturais e elementos artificiais. Quando nós estudamos, né, sobre os bairros, né, vimos que onde se localiza a escola e nossa casa, há elementos naturais como elementos construídos pelas pessoas, né, pelo ser humano, que são os elementos artificiais. A maioria das paisagens que conhecemos hoje é formada tanto de elementos naturais quanto elementos artificiais. Porém, há paisagens formadas somente por elementos artificiais, aqueles criados pelo ser humano, né? Que foi criado pelo trabalho do ser humano. E há também paisagens formadas somente por elementos naturais, seres humanos, animais, mares, rios, nuvens, entre outros. Nós vimos também, na unidade 5, uma lenda criada pelos esquimós, um povo de cultura diferente da nossa, que habita nas regiões em torno do Círculo Polar Ártico. Essa história, ela explica o surgimento de dois astros, que são parte da paisagem e tem uma influência muito grande nela, que é a origem do Sol e da Lua, né? A história fala sobre duas crianças numa aldeia, né, que enquanto crianças viviam bem, sem brigar, se davam muito bem. Porém, quando eles cresceram, eles começaram a brigar, né? Começaram a se desentender. Os pais ficaram tristes, ficaram até espantados, né? E não conseguiam entender como os filhos, de uma hora para outra, deixaram de ser amigos. Pois isso aconteceu porque o filho tinha inveja da beleza da irmã. E a irmã, não gostando muito disso, falou que ia fugir para o céu. Que ela iria fugir para o céu e escapar das maldades do irmão. Então ela se transformou na lua. Só que o irmão descobriu que ela tinha fugido, ficou triste e arrependido e foi para o céu também. E se transformou no sol, né? Dizendo que não podia ficar sem a irmã. E foi isso que aconteceu. O rapaz conseguiu ir para o céu, mas em forma de sol, e não parou de correr atrás da menina. Às vezes, ele a alcançava e conseguia abraçá-la, causando, então, um eclipse lunar. Vimos que lenda é uma história criada pelos povos para explicar os fenômenos da natureza. Isso ocorre quando as pessoas ainda não possuem um conhecimento científico que lhes dê respostas sobre as dúvidas que têm a respeito dos fenômenos. Então, eles usam a lenda, né, para explicar os fenômenos da natureza. Então, vimos também o Sol, a Lua e as mudanças na paisagem. A mudança da paisagem que percebemos mais facilmente resulta do movimento que a Terra executa em torno de si mesmo. E esse movimento, ele é chamado de rotação, e ele que ocasiona os dias e as noites. Outra mudança dos elementos naturais da paisagem, que podemos facilmente observar, são as estações do ano. Esse fenômeno resulta do movimento que nosso planeta, que é o planeta Terra,
né, faz em torno do Sol. Pelo caminho que faz a distância da Terra em relação ao Sol, varia durante o ano. Esse é o movimento de translação, em que a Terra demora um ano para percorrer uma órbita completa. A translação com a inclinação do eixo terrestre determina as estações do ano, que são verão, outono, inverno e primavera. As estações do ano são determinadas pela posição que a Terra se encontra, pois a distribuição da luz e do calor do Sol, com maior ou menor intensidade, faz com que a paisagem mude no decorrer do ano. O Sol é muito importante, porque sem a luz e o calor dele, não haveria vida na Terra. Nós vimos também um fenômeno que acontece na praia, né, chamado maré, que é um movimento regular de subida e descida das águas do oceano, que ocorre 2 vezes por dia, a cada 12 horas aproximadamente. Outro fenômeno que acontece no oceano é a maré viva ou sísmica, isto é, águas oceânicas sobem muito. As marés são altas quando o planeta Terra, a Lua e o Sol encontram-se em um conjunto ou em oposição. Cada grupo social tem uma forma própria de organizar o espaço onde vive. Essa organização acaba por mostrar claramente como as pessoas que vivem em determinado lugar produzem tudo do que necessitam para viver, como distribuem essa produção e também como se deslocam para ir aos diferentes lugares para se divertir, trabalhar, estudar, entre outras tantas coisas e situações do dia a dia. Dessa forma, as pessoas vão construindo e reconstruindo os espaços geográficos em um processo que não tem fim. O aumento da população é uma das causas das interferências nas paisagens. Isso ocorre quando as pessoas mudam de um lugar para o outro com a finalidade de viver, trabalhar, fixar residência, bem como quando nascem e morrem pessoas. As paisagens naturais são variadas. Os seres humanos, ao ocuparem essas paisagens, transformam-nas conforme as atividades que praticam. Por exemplo, derrubam florestas para fazer plantações, represam águas de rios para produzir energia elétrica, escavam o solo para extrair minerais, entre tantas outras atividades que contribuem para a transformação das paisagens. As modificações ocorrem para garantir que as necessidades da população sejam satisfeitas. Casas ou prédios em construções representam novas pessoas vivendo no lugar ou a instalação de novos negócios, como uma loja, uma farmácia, um hospital, um supermercado. Para esses novos habitantes, também são construídos novos espaços de lazer, como parques, praças, quadras de esporte. Todas essas mudanças vão fazendo com que ocorram outras modificações no que se refere à infraestrutura. Isso porque o aumento do número de pessoas requer, por exemplo, a instalação de uma rede de transporte mais eficiente que responda à necessidade de locomoção da população de um lugar para outro da cidade. Com isso, novas ruas são construídas para que as pessoas que moram em bairros mais distantes possam se locomover até a área central com certa facilidade.
Já que as distâncias aumentaram, os transportes precisam ser cada vez mais rápidos. Então, alargam-se avenidas e constroem-se viadutos e metrôs. Mas as mudanças não acontecem do dia para a noite. É preciso algum tempo para que ocorram transformações nos lugares. Por isso, quando observamos uma paisagem, vemos construções antigas e modernas no mesmo lugar. É muito difícil encontrar um bairro em que todas as edificações sejam novas. Geralmente observamos igrejas, casas e postes de iluminações de outros tempos ainda. Então, turminha, esse foi um resumo dos conteúdos das unidades 5 e 6 que vimos durante esse bimestre. Um beijo para vocês e até a próxima!